As Primas do Além. Vamos lá, vamos ver. Oi, Ana e Matheus, meu nome é Fulano. Conheci o canal através dos vídeos do Matheus, mas desde que descobri a Ana, o Matheus perdeu a graça. Ai, desculpe, Matheus, desculpe. Bom, brincadeiras à parte, vamos aos relatos. Estou trazendo para você 3 relatos curtos. Não coloquei nomes, então pode ficar tranquila. Então, são 3 relatos curtos. Fui enganada. Não, brincadeira. Vamos lá ver, então. Relato 1. As Primas do Além. Atualmente tenho 28 anos, mas quando eu era mais jovem, coisas do mundo espiritual costumavam acontecer com bastante frequência comigo. Como, por exemplo, um belo dia, na época eu tinha cerca de 10 anos de idade, estava brincando na casa de um amigo, um vizinho que morava ao lado da minha casa. Lembro perfeitamente que estávamos jogando bola, quando de repente vi 2 primas minhas chegando em minha casa. Inclusive vi a minha mãe abrindo a porta para elas. Mas o interessante é que eu percebi que elas estavam meio transparentes. Eu não entendi nada, mas não dei muita importância, não dei muita bola para isso, pois eu era criança. Só sei que eu saí correndo para esconder alguns brinquedos, pois elas gostavam de mexer nas minhas coisas. Quando cheguei na porta de casa, minha mãe atendeu e eu, todo ofegante, perguntei: onde elas estão? E minha mãe não entendeu nada e respondeu: elas quem, meu filho? E eu disse: a fulana e a ciclana. Eu vi as 2 entrar. E comecei a procurar enlouquecidamente por elas em todos os cantos da casa, no banheiro, nos quartos, e por um segundo fiquei arrepiado por não tê-las encontrado. E também por ver a reação da minha mãe, um pouco espantada. Percebi que ela não estava brincando comigo. Eu conheço o semblante dela quando está brincando, e naquele momento ela não estava. Então, mesmo não entendendo nada e ainda um pouco desconfiado, lembro de ter escondido alguns brinquedos, fechei meu quarto para elas não entrarem, caso elas estivessem por ali. E voltei a brincar na casa do meu amigo. Conclusão: de fato, elas tinham vindo, em espírito, para deixar um recado, diga-se de passagem, pois alguns dias depois desse ocorrido, uma parente de 3º grau acabou falecendo. Mas o que tem a ver as primas com a outra que morreu? Com outro parente falecido? Por que viria as 2 em espírito? Quantos anos elas tinham na época que apareceram? E você? A boneca que chora. A moça que nos conta esse relato é de Buritama, interior de São Paulo, e tem 20 anos de idade. Essa história aconteceu com a bisavó dela, que eles a chamavam carinhosamente de Vó Ana, e ela faleceu em 2004. Ela conta que a avó Ana contava vários relatos da vida dela, muito divertido assim, mas um desses relatos chamou muito a atenção de sua bisneta, da moça que nos conta esse relato. Ela contava que a mãe dela veio grávida dela da Itália em um navio e vieram direto para Catanduva, aqui também, interior de São Paulo, aqui pertinho de Rio Preto. E ela conta que eles eram bem de vida, eles tinham uma bela fazenda e os pais dela construíram uma empresa de ônibus, até uma empresa bem famosa na região. Enfim, eles eram os mais ricos da cidade e isso, é claro, despertava a inveja nas pessoas. Causava muita inveja e mal olhado. E ela conta que era a caçula de 20 irmãos. 20 filhos. 20. Ela era a caçula de 20 irmãos. E que isso aconteceu quando ela tinha entre 10 e 12 anos de idade. Numa noite, por volta da meia-noite, eles começaram a escutar um choro de criança pela fazenda. O pai dela, o pai da bisavó dela, né, saiu correndo desesperado por essa fazenda, procurando essa criança chorando. De onde vinha esse choro dessa criança? Procurou e não achou nada. Na segunda noite, essa criança começou a chorar de novo, aquele choro, e disse que era estranho. Ele não sabia dizer, assim, parece que meio um choro meio maligno.
Acontece que esse choro durou vários meses, até que a mãe dela começou a encontrar manchas de sangue em tudo quanto é alimento produzido na fazenda. Queijo, pão, doces, ovos, tudo que era tirado somente da fazenda. As vacas começaram a adoecer, as galinhas começaram a morrer, tudo quanto é criação começou a ficar doente. Um dia, o pai da bisavó da moça que nos conta esse relato, o pai dela foi ordenhar as vacas e, em vez de leite, começou a descer sangue das tetas das vacas. Ele se assustou, levantou correndo, foi falar com a esposa dele, né, com a mãe da bisavó, contou o que estava acontecendo e, diante de tudo aquilo, eles resolveram chamar um curandeiro. O curandeiro chegou na fazenda por volta das 10 horas da manhã e logo já sentiu o que estava acontecendo lá. E disse que ele precisaria voltar à meia-noite para ver de onde estava vindo aquele choro. E assim foi feito. O curandeiro voltou naquele mesmo dia, à meia-noite, chamou o pai da família e os irmãos mais velhos e já foi dizendo que era para eles pegarem uma pá, enxada, pois a tal coisa estava enterrada lá no brejo da fazenda. E avisou ainda que era para deixar o fogão a lenha aceso. E assim começaram a ir em direção ao fundo da fazenda, onde ficava esse brejo. E o curandeiro foi na frente, porque disse que já sabia onde estava enterrada essa boneca. E aí começaram a cavar onde o curandeiro indicou. E realmente acharam uma espécie de boneca que estava enterrada lá. A boneca tinha aproximadamente 1 metro de altura, estava com um vestido muito bonito e tinha um cabelo que ia até os pés. Pegaram e voltaram imediatamente para casa, o curandeiro carregando a boneca, e assim que chegou lá, pegou o cabelo dessa boneca e começou a queimar. E detalhe, o cabelo da boneca era cabelo humano. Começou a queimar o cabelo dela no fogão a lenha. E conforme ia queimando o cabelo dessa boneca, ela soltava um grito aterrador, que fez com que a avó Ana saísse correndo de lá e se enfiasse embaixo da cama de tanto medo. E quando parou de queimar todo o cabelo da boneca, quando terminou de queimar aquele cabelo, o grito cessou. Aquela coisa parou de gritar. Então o curandeiro mandou o pai dela ir para o meio da sala e abrir lá um buraco em forma de cruz, que aquela boneca teria que ser enterrada com os braços abertos, assim mesmo, em forma de cruz, na sala da casa. E assim fizeram, enterraram a boneca lá dessa forma. E o curandeiro disse que tudo ia voltar ao normal. E foi mesmo, tudo voltou ao normal, tudo como era antes. O curandeiro disse ainda que se não tivessem feito aquilo, as doenças que estavam nos animais da fazenda acabariam passando para a família, para as pessoas, até que morressem todos. E tudo isso, é claro, foi feito por uma pessoa possuída pela inveja. Experiência com possessão e macumba. A moça que nos conta esse relato mora no interior do Paraná e hoje vai contar uma história que aconteceu há algum tempo com ela. Ela diz que hoje está terminando a graduação dela, mas isso aconteceu quando ela ainda estava no ensino médio. Então já faz mais ou menos uns 5 ou 6 anos atrás. Primeiro, ela quer dizer que na infância dela, ela nunca teve medo de coisas sobrenaturais. Adorava ver filmes de terror, ouvir histórias assombradas. Mas diz que conforme ela foi ficando mais velha, ela foi ficando com mais medo dessas coisas. E ela acredita que é por conta das experiências que ela teve. Ela diz que se recorda de quando tinha uns 7 ou 8 anos de idade, que ela não dormia à noite. E quando ela estava mais velha, ela perguntou para a mãe dela por que ela não dormia. E segundo a mãe dela, fala que ela dizia que não conseguia dormir porque ouvia passos na casa, o que a deixava aterrorizada na época. E depois disso, o medo dela só cresceu. Na adolescência, ela diz que só sonhava com coisas assustadoras, ou então sonhava com parentes que já tinham falecido e vinham conversar com ela. Ela lembra que na escola dela, ela teve 2 experiências paranormais. Na primeira, ela viu uma menina parada na porta da sala olhando para ela. E quando ela piscou, a menina sumiu. Na hora ela duvidou, achou que era coisa da cabeça dela. Na segunda vez ela estava acompanhada e viu quando um vulto passou por ela e pela amiga dela.
E aí ela não teve mais dúvidas do que ela via. Mas isso fica para um outro relato. Enfim, ela diz que sempre teve muito medo dessas coisas, até que aconteceu o que ela vai contar agora. Estava ela na casa de um amigo, com outros amigos, escutando música, comendo pizza, conversando, todos se divertindo. E ela estava sentada no sofá com um amigo dela, o Pedro, que sempre foi muito próximo dela e sempre foi muito querido. Então ela estava conversando com ele quando de repente ele ficou branco. Colocou a mão no rosto e falou: "Meu Deus!" E depois disso, o Pedro agiu estranho a noite toda. Andava pela casa rindo de um jeito muito estranho. Mordeu uma amiga e falava coisas estranhas. Até que eles foram para um quarto assistir um filme. Estavam em 5 ou 6 pessoas no quarto. O Pedro estava sentado na cama com uma outra amiga dela e ela estava sentada no chão. E ele começou a olhar fixamente para o canto do quarto e falava: "Ele está ali. Ele está ali." E repetia isso várias vezes. Todo mundo já começou a ficar com medo ali. E aí ela trocou de lugar com a amiga dela, que estava sentada do lado do Pedro, mas que estava morrendo de medo. Então ela saiu do chão, sentou na cama com ele e a menina veio pro chão. E então ele começou a apertar os olhos com o dedo e dizer que estava doendo muito. E ela conta que chegou a precisar segurar os braços dele para ele não apertar demais os olhos e se machucar. Então ele estava apertando para valer os olhos. E ele chorava e dizia: "Me deixa, por favor, tá doendo muito." Mas ela conta que ela não deixava, ela não soltava os braços dele, até que ele parou. Ela ficou preocupada e ligou para os pais dele para virem buscá-lo. E a mãe dele viria para pegá-lo. Só que como ela não sabia onde era a casa, combinaram que eles ficariam na esquina esperando a mãe dele. E saíram então todos de casa e começaram a descer a rua até para chegar na esquina. E no meio do caminho, diz que o Pedro parou, olhou para uma casa que estava vazia e escura e disse: "Ele está ali e eu preciso ir lá com ele." E começou a andar em direção à casa. E a moça que nos conta esse relato segurou para que ele não fosse. Ela conta que ele ficou bravo, mas de algum jeito ela conseguiu segurá-lo. E quando chegaram na esquina, a mãe dele estava lá esperando. Ele entrou no carro, olhou para elas e disse: "Tchau, meninas", com um sorriso estranho, olhando para ela de um jeito estranho. Ela disse que uma coisa ela sabia: aquele não era o amigo dela. E ele foi embora com a mãe. E é aí que a coisa começa a ficar estranha, mais ainda. Voltaram todos para casa do outro amigo ou amiga e continuaram assistindo o filme para ver se esqueciam daquilo. Até que todos começaram a receber mensagens no celular do Pedro. E nas mensagens tinha coisas estranhas. Parecia que era coisa tirada da Bíblia. Frases tiradas da Bíblia, mas não eram coisas boas, não. Ela disse que queria lembrar das frases para poder contar pra gente, mas ela não lembra bem o que era. Para ela, diz que a mensagem dizia apenas que ela o tinha traído, que ela não era sua amiga de verdade. Então ela ligou para a mãe dele e a mãe disse que dormiria com ele, não deixaria ele sozinho e que ele não mandaria mais mensagens. Só que as mensagens continuaram. E ela ligou novamente para a mãe dele e disse que as mensagens continuavam chegando, mas a mãe dele disse que ele estava dormindo e que ele não estava no celular. Então quem é que estava mandando essas mensagens? No outro dia, a mãe dele ligou para a moça que nos conta esse relato e pediu para que ela e mais outras 2 amigas que estavam junto lá quando as coisas aconteceram e que também eram próximas da família, para irem até lá. E elas foram. E quando chegaram lá, a mãe dele começou a contar que naquele outro dia, de manhã, quando o padrasto dele estava indo para o trabalho, numa construção, porque o padrasto dele era mestre de obras, ele achou uma macumba lá. E aí elas foram até lá e viu que tinha uma macumba lá com umas velas pretas, meio queimadas já, as iniciais do nome do amigo dela, da mãe e do padrasto, junto com outras coisas queimadas ali também. E ela conversou com o amigo dela e ele disse que não se lembra de nada, ele só lembra de chegar na casa onde eles estavam para assistir o filme e depois de acordar na casa dele. E a mãe dele, inclusive, mostrou o celular dele para elas e não havia ali histórico algum de mensagem enviada do celular dele para o celular dos amigos. Até hoje, ela diz que não sabe como ela teve força e coragem para segurar o amigo dela. Pois como
ela disse anteriormente, ela tem muito medo dessas coisas. Também não sabe afirmar o que ou quem estava no corpo do Pedro. Ela só sabe de uma coisa: aquele não era o amigo dela. Hoje em dia, conversando com ele, ele ainda diz que não se lembra de nada, mas que ela foi um anjo enviado por Deus para tirá-lo daquela situação e não deixá-lo fazer nada de ruim. E ela diz que se ela foi um anjo aquela noite, ela não sabe. Ela só fica pensando como que ela teve coragem para fazer tudo aquilo aquela noite. Vamos aqui, ó. Me apaixonei por um soldado. É uma moça que nos conta. Vamos ver. Olá, Ana. Boa noite. Tudo bem? Tudo jóia? Gostaria que não falasse o meu nome. Não falo nunca. Eu sei que não fala, mas só gostaria de reforçar. Tudo bem. Bom, este é um relato longo, então senta que lá vem história. Leia com a voz do carinha do Rá-Tim-Bum. Senta que lá vem história. Era assim. Peraí. Eu tenho que sentar em cima da minha perna em algum momento. Pronto. Beleza. Meu nome é Fulana e esse relato aconteceu comigo, se iniciando em 2011. Eu nunca contei esse relato aqui, né? Pelo menos chegou agora, dia 3 de março. É que às vezes as pessoas reenviam, sabe, assim, e aí eu fico bugada. Bom, eu fui apresentada à doutrina espírita aos 14 anos de idade. Tinha iniciado a mocidade, mas até então eu não quis nada com nada. Típico de adolescente. Bom, voltando a 2011, eu trabalhava em um estúdio em uma universidade aqui da minha cidade. E até então, pouquíssimas tinham sido as minhas experiências com os espíritos. Eram mais por sonho mesmo, até esse dia. Gostaria de dizer que eu não sou a favor de nenhuma doutrina ou atitude referente ao nacional-socialismo. Ao contrário, abomino as barbáries feitas com o ser humano nessa época. Gosto muito de história referente à guerra de todos os países, mas a Alemanha em si começou a me chamar a atenção a partir desse ocorrido. Deixa eu parar de enrolar e dizer logo. Bom, tudo começou em 2011. Meu primo estudava nessa universidade e eu não sei de onde apareceu uma medalha da época da Segunda Guerra Mundial. Ele estava com essa medalha para cima e para baixo. E sempre que ele estava com essa medalha, eu notava algo diferente nele, como se não fosse o meu primo, mas sim outra pessoa. Um belo dia, meu primo vai para a faculdade e resolve passar no meu setor. Trabalhava e tinha contato com uma colega de trabalho que sempre teve muita sensibilidade para essas coisas de espiritismo. E ficamos curiosas para ver aquele objeto. Pedimos para ver e ele deixou. Não sei até hoje se isso foi algo bom ou ruim, pois, a partir do momento em que nós duas pegamos aquela medalha, pudemos ver pela primeira vez aquele espírito que até então era totalmente desconhecido para mim. Eu me lembro como se fosse hoje. Ele estava encostado na parede, próximo a uma porta em que ficava o técnico em eletrônica, com o pé apoiado na parede, cap preto com o símbolo de uma caveira, sobretudo preto até os pés. Não conseguia ver seu rosto. Tudo isso durou fração de segundos. Ao mesmo tempo, eu e minha colega de trabalho nos assustamos. É isso? Nos assustamos, pegamos juntas a medalha. Olhamos para o mesmo lugar. Meu primo percebeu que tínhamos visto algo, mas não falamos nada, mesmo porque havia outras pessoas no setor e iam nos julgar como loucos, né? Haja vista que a maioria que trabalhava comigo era da religião dos irmãos evangélicos. Bom, uns 2 dias depois, essa mesma colega que pegou a medalha comigo, em sua curiosidade e conversando com meu primo, conseguiu o primeiro nome daquele que tínhamos visto. Michael, não sei. E ele me contou isso. Eu fiquei louca de curiosidade para saber, afinal o sobretudo me atraiu.
e fui pesquisar no Google. Pra quê? Encontrei o seu segundo nome, que prefiro não falar aqui. Vou te mandar uma foto em anexo, mas peço que não divulgue. Irá entender no final do relato, ok? Ok, só pra mim, galera. Nossa, só de pesquisar sobre ele, parece que há um magnetismo absurdo. Eu tenho até receio quando desencarnar do que irá acontecer. Pois muito que bem. Abri meu notebook naquele dia e pesquisei seu primeiro e o segundo nome. Quando me dei com essa foto que te mandei, sim, a primeira foto que vi dele, eu desabei a chorar no meu quarto e me peguei falando em voz alta. Meu Deus, o que fizeram com você? E eu chorava como uma criança. Daí eu me liguei. Opa, por que eu tô chorando por alguém que eu nunca conheci na minha vida? Mas o estrago já estava feito. E a partir daí é que começam as coisas sobrenaturais. Lembra que eu falei que trabalhava em um estúdio? Pois bem, estava eu e aquela mesma amiga que havia pego a medalha comigo e estávamos no estúdio de rádio. Para quem não sabe como é, imagina uma sala com uma parede de vidro na frente e paredes com isolamento acústico. E na parte de fora, isolamento acústico com o computador e os equipamentos de som. Eu entrei no estúdio e vi um CD do Miles Davis, um CD de jazz, e pedi para que ela colocasse para tocar. Fui para a parte de dentro do estúdio, sentei e abaixei minha cabeça. Em questão de segundos ou minutos, eu não sei mensurar, eu me vi em outro tempo. Eu via toda a cena de cima e com riqueza de detalhes. Eu via um local que parecia uma fazenda, grama bem baixinha e com uma passarela de madeira no chão com pequenas luzes de ponta a ponta. Muitas árvores e aqueles postes com luminária redonda, sabe? E me via com um vestido branco, tomara que caia, muito bonito, com uma echarpe de pele ao redor dos meus ombros e um colar de brilhantes no pescoço. Ai, que chique! Cabelo preso em um coque de lado e umas redinhas, se assim posso dizer, de ferro. Um enfeite muito bonito que depois pesquisei e se referia a mulheres dos anos 40, se não me engano. E olhei para frente. Vi o mesmo moço de novo, com um fraque preto e camisa branca. Eu ia até ele e dançávamos. Só que eu sentia aquele sentimento do primeiro namoradinho, sabe? Acho que todos que estão me escutando agora sabem o quão forte é. Daí eu levantei a cabeça sem entender o que tinha acontecido. Bem, era uma viagem astral, com certeza. As coisas foram ficando perigosas, pois passei a viver mais no passado do que no presente. Ao contrário de um relato que eu vi esses dias, eu não pedia para ele me visitar. Ele simplesmente vinha. Não todas as noites, mas sempre quando vinha, as conversas eram intensas. Como assim? De verdade ele vinha? E papeava assim? As conversas eram intensas. E não era somente em sonho, não. Ele aparecia para mim em casa também. Em um sábado à tarde, eu estava assistindo televisão quando senti que o ambiente ficou mais escuro. Hoje sei que é sinal de aproximação de espíritos. E eu vi aquele baita soldado alemão que você viu na foto com quase 2 metros de altura. Até cuspi, lá, 2 metros de altura. Só que eu não sentia medo dele. Sempre o respeitei muito e fazia questão de enfatizar isso, e ainda faço, quando pensava nele. Uma vez, enquanto estudava para uma prova da minha segunda faculdade, estudava sobre a fisiologia cardíaca, eu o vi atrás de mim, com o mesmo uniforme, me observando por cima dos meus ombros. Em questão de anos, eu estava especialista na vida dele. Todas as informações possíveis e imagináveis eu sabia. Até que isso começou a afetar a minha vida pessoal. E um belo dia, isso já em 2015, tá? Eu sonho com ele. Lembra que lá no começo eu te falei... Isso começou em 2011. Agora já estamos em 2015. Que ela sonhou com ele. Lembra que lá no começo eu te falei que ele estava de preto?
Dessa vez, ele veio me ver e estava com um outro uniforme, verde musgo, sentado no meu sofá da sala, cabisbaixo, quase triste. Lembro que a sensação de estar com ele aquele dia era palpável, eu não sei como explicar, mas era muito real o sonho, entre aspas. Nós conversamos a noite inteira, não me foi permitido lembrar de tudo, mas o que me lembro é: não poderei mais vir te ver. Agora preciso seguir para minha evolução. Por isso pedi para não mostrar a foto ou falar o nome dele, caso você tenha descoberto. Não quero atrapalhar isso nele. Tá. E eu ficava triste, dizia que iria sentir a falta dele, mas que eu entendia que era necessário, pois eu sabia que estava em um processo obsessivo e que precisávamos nos tratar. E assim foi. Depois daquilo, não tive mais notícias dele. Um ano mais tarde, em 2016, eu conheci um colecionador de itens da guerra. Olha essas coisas me perseguindo de novo. E conversamos muito via Skype. Eu não sei o que deu na minha cabeça, pois ele me ofereceu um presente e eu aceitei. Ele me enviou pelo correio. Olha o perigo! Ele me mandou um anel de um soldado e alguns selos, que valiam dinheiro, por sinal. Achei esquisito os selos e o anel que estava escrito Main... Agora, para ler alemão aqui vai ser meu difícil. Eu não sei nem o que é isso. Meine R... Isso aí mesmo. Algo como minha honra e fidelidade. Cruzes. Ela mesma escreveu aqui. Minha honra e fidelidade. Não tinha sentido nada de diferente naqueles itens. Até que eu, neste momento, horário que escrevo este relato, e neste mesmo quarto, sinto uma presença muito ruim na porta deste quarto. Meu coração queria sair pela boca. Não sabia o que estava acontecendo e não conseguia me mexer. Minhas pernas travaram, até que a minha ficha caiu. Claro, os anéis e o selo. Rezei e rezei até conseguir destravar as minhas pernas. Levantei e subi para o meu quarto. Só sei que foi selo rasgado e anel tudo para a privada do banheiro. E aquela presença não saía do meu lado. Lembrei que a minha avó sempre dizia que em situações de perigo que deveríamos ler o Salmo 91 na Bíblia. E assim o fiz. Li com toda a minha fé, até que senti que aquela presença foi embora. Não era a primeira pessoa, com certeza, mas sabia que eram pessoas que precisavam de ajuda. Bom, Ana, é isso. Muito obrigada por ler meu relato e compartilhar com o seu público. Fica o alerta. Não mexam com terapia de vidas passadas ou coisas referentes ao passado. Você pode não ter cabeça para lidar com as consequências. Eu tenho vários outros relatos, pois depois de tudo isso, a mediunidade de audição e psicofonia começou a se desenvolver em mim. Mas estes, infelizmente, não posso contar. Um abraço. Muito obrigada, um abraço para você. E que interessante, né? Então, eu vejo que as pessoas que entram em contato com que conseguem ter esse vislumbre do passado, principalmente quando se trata de um amor de outra vida, um laço afetivo nesse sentido, relata que não é nada bom. Muito pelo contrário, é muito, muito prejudicial para seguir a vida aqui. Por isso que dizem que você não se lembrar do seu passado de outra vida é uma bênção, que acaba atrapalhando muito. Nesse sentido, eu acho, né? Quando se trata desse amor de outras vidas, uma paixão de outras vidas. Mas mesmo assim, a curiosidade da gente, né? Fica lá. Ai, meu Deus, que interessante, que legal a experiência dessa. Legal, não sei se foi legal, mas acho que foi, não foi? É interessante.
mas é legal. Não, é legal a gente ver de fora, né? Não sei como que é estando dentro da situação. Quem tá dentro da situação sempre diz que não é legal. Fui maledite da minha professora? Epa, maledite contando um relato aqui. Olá, Ana e assombrados. Esse caso, eu tirei da tela o chat? Tirei. Esse caso aconteceu comigo quando eu tinha por volta de 15 anos. Ele não tem nada de sobrenatural, porém eu fico pensando se pela minha raiva eu quase causei uma fatalidade. Quando eu era mais nova, entre 9 e 17 anos, eu sofri muito bullying na escola. Teve um dia que chegaram a me dar um tapa na cara e em outro dia empurraram meu rosto dentro de um saco de lixo que estavam usando para limpar a sala, gritando: "Vamos jogar lixo no lixo!" Ai, eu já passei por tudo isso também. Quem aí viveu nos anos 90? E 80 e 90 e passou por isso? Quando eu ia jogar vôlei, educação física, ficavam gritando todinho, porque eu não conseguia fazer a bola passar a rede. Não conseguia mesmo. Até hoje não consigo. E eu ficava gritando todinho. Aquelas coisas do tipo gorda, baleia, saco de areia, rolha de poço. Essas coisas eu sempre ouvi. Tinha uma menina que roubava meu lanche na escola o tempo todo. Eu ia comprar meu misto quente. E aí ela chegava... Ela era maior, era repetente, sabe? Ela era maior, assim, aí chegava, dá um teco aí. E eu dava meio que limitando já com o dedo, sabe? Assim, pra não pegar muito. Porque ela mordia, comia metade do meu pão na escola. E aí ela chegava, pegava o meu capuz, assim, e quase me enforcava. Assim, não sei o que, empurrava o capuz. Eu comecei a comer no banheiro pra tentar comer. Porque ela me achou no banheiro. Aí eu não sei o que aconteceu depois. Sei lá. Se ela foi embora, eu continuei dividindo o lanche com ela, perdendo meu lanche. Ai, meu Deus. Mas sofríamos bullying. Já teve esse negócio, vamos jogar lixo no lixo também, já passamos por isso. Enfim, eu não contava nada pra ninguém. Porém, isso assim, em algumas pessoas isso tem um efeito, tá? Que nem em mim, caguei. Agora, pra outras pessoas, isso atinge muito. Isso fere muito, né? Tem gente que sente muito isso. Cada palavra rude, cada palavra, atitude idiota de besta, né? Essas coisas. Mas a pessoa sente muito, ainda mais criança, adolescente, assim. É ridículo. E aí isso vai ter um efeito diferente em cada pessoa, em cada cabeça, em cada sentimento aí, né? Eu não contava nada pra ninguém, nem rebatia, pois eu nunca fui de brigar. Porém, guardei muita raiva por muito tempo. Será que é isso, gente? Que hoje eu quero trucidar as maledites? Será? Bom, muita raiva por muito tempo. Também nunca contei aos meus pais, pois eles falariam que eu estava atraindo aquilo pra mim. Como assim? O que me causaria ainda mais ansiedade. Aí que tá o problema. O apoio da família também. Eu contava pra minha mãe falava, liga, não, você não é nada disso, e não sei o que. Ela conversava comigo, falava, explicava, falava pra sempre eu contar se acontecesse alguma coisa. Eu contava, ela me apoiava, falava se tiver te incomodando, tiver sendo alguma coisa assim, eu vou na escola reclamar, entendeu? Tava do meu lado, entendeu? Tava sempre me apoiando e me dando boas palavras, e talvez isso também faça muita diferença, que nem ela falou, se eu contasse, mas isso talvez é o que você achava, e se não fosse isso? Se você contasse e eles te ajudassem? Mas às vezes a pessoa já tem um certo receio ali dos pais e tal. Ela falou, eles teriam dito que eu estava atraindo aquilo pra mim, ou seja, a culpa é sua? Algo assim? Então, aí que tá o problema. O que me causaria ainda mais ansiedade? Certo dia, na aula de educação física, bendita, na aula de educação física, uma das meninas que me zoava, uma menina bem mais alta, era ela lá, uma menina bem mais alta e forte do que eu nunca gostei
bem mais alta e forte que eu, que nunca gostei muito de esportes. A mesma que me deu um tapa na cara, como eu relatei anteriormente. Ela jogou a bola durante um jogo de queimada na minha direção, de forma... Ai, eu também já tomei, eu odiava jogar queimada, que eu era alvo de bolada também o tempo todo. Uma vez, estava jogando queimada, aquela que para o relato pra contar da vida. Tava jogando queimada, nem sei se era queimada, e o professor inventou de jogar com a bola de futebol americano. Aquela bola assim. E eu era meio lerda, meio patachoca, assim. E aí, a hora que chega, a bola tava vindo, ele só falava, era bola! A hora que eu fui virar a bola, deu na... Nossa, parecia que eu tava deformada, que eu tomei a bolada na cara. E aí, uns dão risada ainda da nossa cara. Tonta! Toma! Tomei mesmo. Essa educação física aqui, que a gente tem que aprender os esportes, que a gente não gosta, mas tem que jogar, né? Fazer o quê? Colocasse Muay Thai lá pra ver se eu não ia dar uns socos bonitos. Mas vamos lá, continuando. Também, olha, a situação aconteceu comigo também. Jogar, vai saber. Só que eu não tinha maldade pra saber se alguém jogou de propósito com muita força na minha direção. Pode ser que tinha um propósito nessa força da bola que chegou até mim. Também nunca pensei nisso, mas pode ser. Enfim, jogou com força. Cadê? Jogou a bola durante um jogo de queimada na minha direção de forma muito forte. A bola bateu no meu braço, que ficou muito vermelho. Eu tomei na bochecha. Parecia que o impacto poderia quebrar meu braço de tão forte que foi. Ah, eu sei bem. Fui até a professora, que vou chamar aqui de Beltrana, e reclamei quanto à força que a minha colega estava jogando. Eu esperava que a Beltrana conversasse com a minha colega a fim de pedir que a mesma pegasse mais leve. Não havia necessidade de jogar bola tão agressivamente. Com certeza. Beltrano olhou para mim, deu um sorriso zombeteiro e disse, o que você vai fazer? Vai chorar? Vai? Voltei para o meu lugar com muita raiva. Eu estava vendo tudo vermelho de tanto ódio. Daí em diante, sempre que era aula da professora Beltrana, eu ficava encarando com raiva, pensando coisas ruins. Um tempo depois, a professora Beltrana ficou grávida. Todos ficaram felizes, menos eu, que internamente desejava que a filha dela odiasse educação física, que a Beltrana... Eu ficava desejando que a filha dela odiasse educação física, para que a Beltrana visse o outro lado da moeda. Tipo, eu não gosto de educação física, tomara que a filha dela também não goste, porque aí ela vai começar a entender quem não gosta e quem não leva muito jeito pra coisa. Bom... Eu só queria vingança, se fosse como fosse, por ela ter desdenhado de mim. Um dia ela estava dando aula e jogávamos futebol. Beltrana estava grávida já de vários meses, provavelmente uns 7 meses pelo tamanho da barriga. Minha colega, a mesma que havia jogado a bola tão forte no meu braço, estava jogando da mesma forma que antes. De repente, minha colega chutou a bola fortemente para o gol, porém ela errou a mira. E a bola bateu com toda a força na barriga da professora Beltrana, que agachou no chão de dor. Todas as alunas correram para ver, minha colega pedindo várias desculpas. Enquanto isso, eu olhava de longe, com um sentimento misto de vitória e pena também, né? Eu não me considero uma pessoa ruim, mas o descaso prévio da professora havia me subido o sangue. Eu senti uma vontade imensa de ir até a professora e repetir as palavras dela. Vai chorar? Vai. Mas eu me contive. A bebê não tinha culpa, né, gente? Percebi que a professora me olhava com um semblante um pouco assustado. Eu acredito que a minha expressão naquela hora, enquanto esses pensamentos passavam na minha mente, não era das melhores. Provavelmente eu tinha uma expressão de felicidade e desprezo, sei lá. Finalmente a minha vingança havia chegado. Eu me afastei para conter o ódio dentro de mim, repetindo para mim mesma em pensamento, a bebê não tem culpa, a bebê não tem culpa, para eu me acalmar. Pensei que a professora poderia perder o bebê. Ele não tinha culpa por tudo que eu passei. Eu estava com raiva, mas ainda tinha os meus valores. Sabe, em filmes, quando tem um anjinho e um diabinho discutindo? Foi mais ou menos isso que eu senti. No final, ficou tudo bem. Minha professora não se machucou gravemente e eu senti um pouco de culpa por ter ficado feliz com tudo aquilo. Mas admito que não consigo deixar de pensar.
Se ela tivesse me ouvido quando eu fui falar com ela tantos meses antes, e ela não desdenhasse de mim, nada disso teria acontecido. Não sei, será? Esse é o meu relato, Ana. Depois disso, eu amadureci, evitei sentir raiva. Hoje em dia, eu sinto mais empatia pelos outros. Acredito que cada um dá ao outro o que tem em si. E a professora, naquele momento, não tinha empatia nenhuma com alunas que ela considerava como fracas. Muitas vezes, vemos as maledites como pessoas tão ruins, mas todos nós temos essa capacidade dentro de nós. Nós somos humanos. E podemos sentir raiva e ódio, dependendo da situação. Obrigada por ler meu relato, gosto muito do canal. Exatamente, nós somos tudo, nós temos os nossos... A gente não é um anjo de candura, nós temos a raiva, o ódio vem sim. Aí é que está a gente saber dar uma controlada no que, né... as coisas, porque senão se largar a mão do o ódio, a raiva, né, a gente faz coisas ruins. O que aconteceu com a professora é muito interessante, porque ela foi pedir ajuda e fala, olha, ela tá jogando a bola muito forte, essa moça está jogando a bola muito forte, não tem necessidade disso, ela me machucou, tipo, você poderia falar para ela jogar a bola mais leve? E a professora falou, tipo, você vai chorar? Tipo, deixa ela jogar a bola forte. E o que aconteceu? A mesma moça jogou a bola forte, só que agora pegou na barriga da professora. Eu tenho certeza que isso veio na cabeça da professora, ninguém precisou falar nada. Ela falou, pois é, né? Se eu tivesse chamado a atenção dela naquele momento que ela estava machucando a colega, ela poderia ter amenizado e isso realmente poderia não ter acontecido, né? Mas... aí ela talvez se colocou no lugar da menina, que, né, e ainda pegou num ponto super, né, da barriga, grávida, tá louco? Eu ia ficar doida da vida. Mas, você acha? Tenho certeza que isso veio na cabeça dela. Mas eu entendo, se a gente não quer que a pessoa... mas tem hora que a gente fica, não falei? Tá vendo? Falei, não falei? Ai, meu Deus... Eu entendo o conflito dela, eu não queria que nada de ruim acontecesse, mas eu tava com raiva da professora, fazer o quê? Tava mesmo, não é? Não fiz curso pra Cristo, como alguém respondeu aí uma vez no chat, falar, fiquei com raiva mesmo, não fiz curso pra Cristo. Ai, meu Deus. A moça que nos conta esse relato diz que esse relato não é dela, é do irmão da amiga dela. E ela conta que sempre amou ouvir histórias do sobrenatural, assim. Então, sempre que alguém tem uma história, ela ama ouvir. E certo dia, ela foi lá na casa dessa amiga e estava conversando com a amiga e com o irmão da amiga sobre essas coisas sobrenaturais e tal. E eles disseram que lá na rádio, porque o pai deles é dono de uma rádio lá da cidade, diz que lá coisas estranhas acontecem. Diz que é assombrada a rádio e todo mundo que faz um plantão lá vivencia alguma coisa estranha. E o irmão dessa amiga, uma noite, foi dar esse plantão, foi passar a madrugada lá na rádio sozinho. E assim, diz que ele não é muito fã do sobrenatural. Então, o irmão dessa amiga aqui se chama Léo, tá? Vamos chamá-lo de Léo. Nessa noite que ele foi passar na rádio, o Léo estava indo pro quartinho, que é um lugar lá que quando alguém passa a noite lá, tem esse quartinho para eles dormirem, tirarem um cochilo. E ele estava indo para esse quartinho, só que para ir pro quartinho, passa ali pelo corredor da rádio. Diz que estava tudo tranquilo, só estava ele lá na rádio, e a rádio que estava transmitindo a programação naquele momento era a rádio da cidade vizinha, porque eles revezavam as transmissões. E passando por esse corredor para ir pro quartinho, ele viu a porta do estúdio abrir lentamente e fechar com tudo. Detalhe é que esse estúdio, né, que é onde passa, você tem o radialista, faz a programação e tudo mais, o estúdio não tem janelas, é aquele isolamento acústico. Então, para falar que é um vento batendo... E nessa hora, o Léo ficou puto. E ele disse que fez algo que ele não deveria fazer, que foi ficar bravo e xingar.
Bom, o Léo abriu a porta do estúdio para olhar se tinha alguém lá dentro, e é óbvio que não tinha, ele estava sozinho na rádio. Só tava o computador ali da rádio ligado, que fica mesmo, ele fica sempre ligado. Aí o Léo pegou e gritou bem alto: Ô filho da bula! Sai daqui! E diz que no momento que ele gritou isso, diz que sabe aquele antivírus que avisa quando tem um vírus no computador? Pois aquele antivírus gritou no computador: Uma ameaça foi detectada. Mas aquilo falou muito alto. Ele disse que se borrou de medo, correu pro quartinho, trancou a porta, ligou o computador e ficou lá no Skype conversando com um amigo para ver se ele esquecia do assunto. Mas não termina por aí. Ele conta que ainda ouviu passos no corredor, passos de salto alto, como se fosse alguém de salto alto andando ali no corredor. E que esses passos andaram pelo corredor e pararam ali, na porta do quartinho onde ele estava. É claro que ele não abriu a porta para ver quem é que estava lá. Ele ligou a música ali no fone de ouvido e continuou conversando com o amigo dele no Skype, que é para ver se esquecia tudo. E o Léo diz que todo mundo da família dele já ouviu esses passos de salto alto lá na rádio. E diz que o andar de baixo da rádio é realmente assombrado por uma mulher. Eu, hein? A rádio assombrada, mas por quê? Será que é o local? É um local que já aconteceu alguma coisa? Foi de outra pessoa? Quem assombra a rádio? Por que continua ali? Não é mesmo? É ruim, não é? É algo ruim? É algo simplesmente uma alma perdida por ali? Por que na rádio? Enfim. Queria investigar para saber, não é mesmo? Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. Mas eu já não li? Vamos lá. Será que eu já li? Lá. Socorro, fui clonada. Oi, Ana, tudo? É da mesma pessoa, os dois. Então eu vou ler esses dois, que são dois curtos e serão os últimos da noite, ok, pessoal? Oi, Ana, tudo bem? Meu nome é Fulana, tenho 40 anos e moro em São Paulo. Sou sua fã e do Matheus também, adoro o canal de vocês, me identifico muito, adoro o sobrenatural. Já escrevi um relato sobre a minha mãe, chamado Minha Mãe Falava com os Mortos, que ainda não foi lido. Este que vou contar aconteceu comigo. Eu acho que eu já li, sim, Minha Mãe Falava com os Mortos agora. Bom, quando eu tinha 13 anos, eu dormia em meu quarto junto com a minha amiga. Eu dormia em minha cama e ela num colchão no chão, ao lado da minha cama. Com a amiga? Por volta das 6 da manhã ou 7, eu acordei com a sensação de estar sendo observada. Quando olho para cima, vejo uma bola de luz brilhante, parecia uma bola de tênis, mas brilhava muito e era muito linda. Quando virei a cabeça para olhá-la com curiosidade, ela assustou-se e se afastou. A brilhante luz percorreu meu quarto inteiro e eu a seguia com o olhar até que ela, numa velocidade imensa, saiu em disparada e numa fresta entre o meu guarda-roupas e a parede, ela simplesmente sumiu. Anos mais tarde, eu então com 32 anos, dormia em meu apartamento exatamente no mesmo quarto. Quando abriu a porta do meu quarto, meu pai, perguntando o que eu queria. Morávamos apenas eu e meu pai. Eu não entendi nada. Ele disse que eu fui até o seu quarto, abri a porta e logo em seguida eu fechei. Eu disse que eu não me levantei e ainda pensei, será que depois de velho eu virei sonâmbula? Apenas achei que o meu pai estava ficando caduco e voltei a dormir. 3 dias depois, Ana, eu acordei de madrugada com a mesma sensação de estar sendo observada e então eu vi. Eu vi eu mesma diante da minha cama. Exatamente, uma cópia igual a mim. A imagem se assustou quando eu a encarei e ela se desfez em fumaça. E estava usando os meus chinelos, pois eles se arrastaram no chão. Levantei correndo e acendi a luz e fiquei com ela acesa o resto da noite. Nunca mais vi essa aparição e jamais entendi o que era aquilo. Eu cheguei por muito tempo a achar que fossem alienígenas, uma experiência talvez,
Algo a ver com a bola de luz aos 13 anos? Me dê sua opinião, Ana, pois nunca arranjei explicação para isso. Depois volto a contar o que aconteceu comigo também em um outro relato. Beijo. Eu acho que eu já contei esse relato. Não sei, talvez alguém de uma outra dimensão? O seu eu de outra dimensão? Eu não sei por que aparece esses igual. Tem vários relatos de um duplo nosso. É um eu que não é eu, que é outro. É visto. Será que o fantasma toma a nossa forma? Por quê? Doppelganger? A luz? Não sei. Vamos ver este daqui. Seria apenas um sonho ou algum aviso? Caiu a caneta. Vamos ver. Oi, Ana, tudo bem? Meu nome é Fulana, mas eu tenho o prazer de ser chamada de Fulana. Esse relato tem nomes e já estão trocados. Obrigada. Essa história começa há muito tempo atrás. Uma mulher chamada de Cleide, que morava na roça e tinha 6 filhos. Cleide era uma mulher muito ruim. Segundo os relatos dos próprios filhos, ela traía o seu marido, fazia maldades para os filhos, fazia feitiços e podemos até considerá-la como uma maledite. Cleide ficou mais velha ao longo do tempo, processo natural da vida, né? Teve seus netos e não foi muito diferente com os netos também. Claro, ela teve os seus preferidos, mas com o resto ela era maldosa. Uma vez ela bateu em uma das netas, pois ela abriu o guarda-roupas e encontrou itens para fazer feitiços. Sem contar que a pegaram lendo o livro de São Cipriano também. Bom, o tempo passou e a dona Cleide foi ficando doente, aos poucos. Os médicos não sabiam o que era e ela parou de andar. Eu, Fulana, me casei com um de seus netos, o Rodrigo. Quando nós nos conhecemos, ela já era acamada e achava estranho que o meu marido não queria, e eu achava estranho que o meu marido não queria ter contato com ela. Quando ele me contou tudo o que aconteceu, as maldades que ela fazia com ele, quando contou sobre os feitiços, sobre o livro de São Cipriano e tal, eu desacreditei sobre a parte de feitiços e do livro. Eu era cética, eu nem conhecia a história de São Cipriano. E quando meu marido me contou, eu considerei como uma lenda urbana. Depois de anos na família, eu comecei a ajudar a cuidar da Cleide. Eram muitas vezes de estar somente eu e ela começar a conversar com um homem. Ou ela perguntando para mim quem era a pessoa que estava sentada perto dela e não tinha ninguém. Bom, mas o mais esquisito foi no dia 14 de agosto, exatamente um mês atrás. Eu cheguei cedo para ficar com ela. Coloquei minha filha na cama do quarto de visitas e decidi deitar com ela um pouco e tirar um cochilo. O tempo estava de chuva e a dona Cleide ainda dormia. No meu sonho, aí ela sonhou então. No meu sonho era muito real. Eu acordei, minha filha ainda dormia e eu fui no quarto da Cleide olhar ela. Ela estava dormindo também. Na porta da entrada estava a Camila, que é outra neta da Cleide, e eu comecei a tentar conversar com ela. Eu falava: Camila, por que você tá na chuva? Quer entrar? E ela me olhava fixamente, mas não respondia, nem se mexia. E eu falava: Camila, vem ver sua avó, ela tá dormindo, mas vai amar te ver. Ela não me respondia. E quanto mais eu olhava para ela, mais a minha pressão caía, a minha vista começava a escurecer, parecendo que eu ia desmaiar. Aí eu acordei novamente, levantei e vi que a minha filha não estava mais na cama. Fui no quarto da Cleide novamente e ela continuava dormindo. Sentei na sala um pouco, tentando pensar se o Rodrigo teria vindo mais cedo e pego a nossa filha. Procurava o meu celular e não encontrava, quando a Paula, a mãe da Camila, entrou correndo, dizendo: Paula! Não, ela entrou correndo. E aí eu disse: Paula, o que aconteceu? Tá tudo bem? O que aconteceu? Novamente ninguém me respondeu nada. Isso estava me deixando estressada. Isso me deixou estressada, me fazendo ir para minha casa.
Eu moro na rua da minha sogra, então é bem pertinho. Cheguei em casa e vi o nosso carro na garagem. Concluí que o Rodrigo pegou nossa filha e não foi trabalhar por conta da chuva. A rua estava vazia, tinha um clima ruim, pesado. O tempo todo escuro, parecendo de tempestade. Abri o portão e vi os meus cães, que nem ligaram para mim. Não pularam, não latiram e só continuavam deitados. Entrei na sala de casa, vi meus outros 2 cachorros. Ana, detalhe, os que estavam na sala... Detalhe, os que estavam na sala, um foi roubado no começo do ano e o outro morreu. Bom, eles me viram e fizeram festa. Eu também, até chorei, passei a mão neles e aproveitei. Peraí, então os cachorros que você viu na sala já estavam mortos? Um estava morto e o outro tinha sido roubado? Mas eles estavam lá? É isso? Eles me viram e fizeram festa, eu também até chorei, passei a mão neles e aproveitei, porque você sabia que eles não estavam ali? Bom, fui no quarto da minha filha e ela estava na cama dela, dormindo. Fui no meu quarto e o Rodrigo estava sentado na beira da cama mexendo no celular. Aí eu falei, Rodrigo, você viu? Os nossos cachorros voltaram. E o Rodrigo também não me respondia. Eu chamava, eu gritava. Fui para fora e comecei a passar mal. Quando algo me falou, volta para casa da sua sogra. Aí eu voltei lá e a dona Cleide batia palma e dava risada, falando que o seu capa preta tinha realizado o pedido dela. Ana, eu juro por Deus, eu me beliscava, pois eu sabia que aquilo era sonho. E a voz na minha cabeça falando que a dona Cleide não ia deixar eu sair de lá, que eu ia ficar presa lá. Aí eu comecei a pedir perdão, falar de Deus para dona Cleide e ela dava risada. Ana, eu não sei o que era aquilo. De uma forma eu sentia que eu tinha deixado a minha alma para trás e estava com medo de não acordar mais, de ficar realmente presa. Ou seja, ela estava andando todo esse tempo no astral e não conseguia voltar para o corpo mais. Parecia que eu estava em outra dimensão ou numa viagem astral. Eu não entendo desse assunto. E aí eu comecei a passar mal de novo. E acordei. Olhei para o lado, minha filha estava deitada comigo ainda e meu celular estava do meu lado. Peguei ele, olhei as mensagens e pensei, bom, finalmente eu acordei. Levantei, olhei a dona Cleide que estava acordada e minha sogra, a Camila e a Paula conversando. Quando me viram, perguntaram se eu melhorei. E eu perguntei, mas como assim melhorei? Minha sogra explicou que me mandava mensagens e eu não respondia. Pediu para Camila vir me chamar e ver se eu estava bem e eu não parecia nada. E eu não parecia nada, nem quando a Camila... Não sei, não parecia nada. Nem quando a Camila chegou e depois veio a Paula que viu que eu não estava bem, ou eu não parecia nada bem, sei lá. A Paula veio, viu que eu não estava bem mesmo e minha sogra pegou o seu carro e veio correndo para casa e eu não entendia nada. Pedi para conversar com a minha sogra sozinha e contei tudo o que eu sonhei. Ela me olhava como se eu estivesse louca. Peguei meu celular, mandei mensagem para o meu marido e a mensagem não chegava. E eu tentei ligar para ele, dava que o número não existia. Fui perto da dona Cleide e ela sussurrou para mim. Você só sai daqui se eu permitir. Que graças a São Cipriano e Capa Preta, você está nas minhas mãos. Aí eu comecei a chorar. Eu já me considerava morta. Eu pensava se eu ia ser enterrada, se eu ia ficar numa UTI. Comecei a pedir para Deus me tirar de lá e tudo ficou preto. Então, ela ainda estava num sonho, vamos dizer assim. Ela não conseguia sair desse ciclo de um sonho dentro de outro sonho, dentro de outro sonho. Conversava com as pessoas achando que estava acordada, mas não estava. E a mulher falando que você vai ficar aqui, tipo no astral, presa, sei lá. Aí, comecei a pedir para Deus para me tirar de lá e tudo ficou preto. Ana, eu acordei.
Eu olhava para o teto e não conseguia me mexer. Eu só escutava a voz dizendo: não é para cuidar mais da dona Cleide. E essa voz ficava na minha mente, não saía. Eu não sentia medo. Nessa hora eu não senti medo. Eu não sentia medo nessa hora. Eu sentia medo quando eu senti medo quando eu consegui me mexer. É isso? Aí eu olhava para o canto mais escuro do quarto e sentia algo me observando dali. Peguei meu celular e mandei mensagem para minha mãe e ela me respondeu. Finalmente eu estava acordada, mas lembrava da voz falando para eu não ir mais cuidar da dona Cleide. Eu tive medo ao me levantar, mas levantei e fui para o quarto dela. Sentei lá, liguei a TV para a gente assistir, mandei mensagem para o meu marido. Eu nem sabia quem era, capa preta, nada, e ele me falou quem era. Quem ou que ela estava se referindo ao livro Capa Preta ou alguma entidade? Ana, não sei o que aconteceu. Eu tive um medo tão grande. Eu não fico mais com ela desde então, respeitando aquela voz que eu ouvi naquele dia. Eu nunca tive problemas com ela. Quando achava que ela via algo, eu pensava que era por causa da idade e ela queria chamar atenção. Eu não dava corda e nem acreditava, mas hoje eu acredito. Obrigada por ler o meu relato, desculpa por ele ser tão longo, confuso e pelos erros de português. Escrevi tudo pelo celular. Um beijo pra você, muito obrigada. Então, peraí, essa avó dele aí, ela foi uma maledite na vida de todo mundo aí, só que você não pegou essa fase. Com você, vocês não tiveram problemas, a não ser nesse astral aí, que parece que ela queria te... Talvez, o quê? Ela gostava de você ou da sua companhia? Por que ela quis te prender nesse sentido? Ela fez alguma coisa, alguma feitiçaria aí, então, pra te prender no astral? Seria isso? Bom,